Desde tempos imemoriais antes de Cristo, existiram muitos conflitos e grande parte deles ocorreu em função da expansão de impérios e conquistas de territórios. A partir daí, os conflitos gerados não foram somente territoriais e econômicos, mas também político e cultural. Foi uma grande busca pela independência dos povos que gerou ainda mais movimentos e guerras entre os líderes e a própria população. São guerras de toda a ordem, como civis, de guerrilha, guerra santa, nuclear e também tecnológica. E isso não teve fim. Pode-se dizer que o ser humano alimentou seu lado mais ambicioso e feroz. A história está aí para nos contar. Podemos ver os piores acontecimentos retratados em filmes e livros. Pode-se dizer que o século XX foi regado a sangue e lágrimas, e na atualidade nos deparamos ainda com guerras, revoltas, conflitos. Parece uma roda que gira repetidamente, só mudando datas e personagens. No mundo humano, bastou um amontoado de fatores e decisões radicais para deflagrar guerras, as quais fizeram milhares de pessoas perderem suas vidas num cenário caótico. Há muito somos alertados pelo plano espiritual quanto à transição planetária. Os conflitos e lutas viriam através do campo das ideias, e o que vemos hoje, através dos diferentes pensamentos e debates, foi a formação de grupos, tribos, delimitados pelo partidarismo político em redes sociais, que virou uma verdadeira guerra. Aliado a isso veio a difusão de informações ou desinformação que ocorreram instantaneamente por meios tradicionais ou por meio das redes sociais. Mas tudo isso representou o avanço das fake news, exatamente pela falta de veracidade das informações, pois o background estava todo organizado para a difusão de narrativas convenientes, no intuito de conquistar mentes para obter a simpatia, o que facilitaria uma divisão de opiniões conflitantes, agressivas e, na grande maioria, falsas. As pessoas desavisadas muitas vezes não checam o conteúdo que ouvem, que leem e saem espalhando a semente da mentira, da maledicência, derrubando a imagem, a moral, o caráter de determinado alvo. Abriu-se espaço para julgamentos e a justiça feita pelas próprias mãos. Então, importante, ideias que defendemos equivocadamente podem nos banir do planeta. Então, precisamos refletir. Qual é a nossa parcela de contribuição para o agravamento deste cenário exposto aqui? O que estamos projetando para o futuro? O nosso, das pessoas que estão aqui, das que virão e do nosso planeta? Estamos vivendo momentos decisivos de evolução e transição planetária. Muitos já estão conectados e vibrando numa dimensão energética quântica muito superior, e outros ainda não despertaram a consciência para este momento tão importante. O planeta deixará de ser de expiação e provas e vai ascender na hierarquia, assim como nós, acolhendo apenas aqueles espíritos que estiverem em maior conexão com suas vibrações mais evoluídas, através de pensamentos, sentimentos e atitudes. Grandes mestres ascensos como Jesus, Buda e muitos outros que alcançaram grande evolução espiritual deixaram sinais desses tempos chegados. O movimento progressivo da humanidade é inevitável. A humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos em relação às ciências, artes e ao bem-estar material, porém, ainda tem um imenso progresso a realizar. Allan Kardec, no livro A Gênese, fala da geração nova, deste período de transição planetária que já estamos vivendo. As mudanças aconteceriam paulatinamente e os espíritos que aportariam aqui seriam mais evoluídos. Essa nova geração de espíritos geraria novas bases, substituindo o egoísmo e o orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade. Então, amados amigos, extrair do livro algumas partes que podem expandir o nosso pensamento. A humanidade é um ser coletivo em quem se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras do século em século.
Acompanhe-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e vê se há a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que, entre os homens, reine a concórdia, a paz e a fraternidade. A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, senão assentada em bases inabalável, e essa base é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, ferindo-se uns aos outros, alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Há aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo estará mudando. É que com efeito surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a ideias novas que desabrocham com a geração que se ergue. Então, a geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fontes mais puras, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. Então, fazendo um paralelo com o que estamos vivendo hoje, há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão perturbações temporárias até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do globo que se agitam, são os da humanidade. Os incrédulos vão rir dessas coisas e tratá-las como ilusões, mas não importa o que digam, não escaparão da lei geral. Na hora certa morrerão como os outros, e então o que lhes acontecerá? Os espíritos respondem: nada, mas viverão, apesar de si mesmos, e serão forçados um dia a abrir seus olhos. Fica aqui uma mensagem muito importante que se chama No Futuro. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não precisará denunciar outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo e o ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Emmanuel, do livro Pão Nosso.